Olá pessoal, quem fala com vocês é o professor Dilmar. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a parte de frações, tá certo? Basicamente as operações entre as frações. As frações, elas são números escritos na forma x sobre y, ok? Onde o número que fica na parte superior é chamado de numerador, o número que está na parte inferior é chamado de denominador, e esse denominador ele tem que ser um elemento diferente de zero. Professor, vou anotar isso que você está falando. Não há necessidade, que vai ter um próximo tópico que a gente vai expor esses nomes, essas nomenclaturas e vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Fração é todo número escrito nessa forma x sobre y. O que nós vamos falar a respeito de frações na aula de hoje? Nós vamos falar a respeito das operações básicas entre frações. Como adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir essas frações. Mas, para a gente poder falar, por exemplo, a respeito de adição e de subtração entre frações, nós vamos falar rapidamente a respeito dos números primos, que nós vamos utilizar na operação de adição e subtração. Bom, o que vem a ser os números primos, ok? Conjunto dos números primos. Bom, uma definição tradicional clássica de números primos é a seguinte: um número natural diferente de 0 e de 1 será primo se ele for divisível exatamente por 1 e por ele mesmo, ok? Outra definição que é interessante, que é legal de você memorizar: um número natural será primo se ele tiver um único divisor natural. Fica mais simples de você memorizar. Um número primo, né? Um número natural será primo se ele tiver um único número natural como seu divisor. Vamos lá. Olha só, conjunto dos números primos. Se você pegar o elemento 0, o número 0, ele é divisível pelo número 1. Por quê? 0 dividido por 1 dá 0, né? Como que eu faço para conferir? 0 multiplicado por 1 volta a dar 0, resto 0 na divisão, significa que a divisão foi efetuada, executada. Se eu pegar o 0 e dividir pelo número 2, 0 dividido por 2 dá 0, 0 vezes 2, 0, para 0 nada. Também deu certo a nossa divisão. Se eu pegar o 0 e dividir por 3, vai dar 0, 0 vezes 3, 0, para 0 nada. Quer dizer, o número 0, tá certo? Que é esse elemento que nós colocamos aqui à esquerda, o nosso dividendo. O número 0, ele tem o número 1 como seu divisor. O número 0 tem o número 2 como seu divisor. E o número 0 tem o número 3 como seu divisor e assim por diante. Na verdade, você conseguirá dividir o 0 por qualquer número natural diferente de 0. Você consegue dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 e assim por diante. Então, o número 0 ele possui uma infinidade de divisores. Neste caso, ele não é classificado como número primo, ok? Bom, o número 1. O número 1 eu consigo dividi-lo apenas pelo número 1. 1 dividido por 1 vai dar 1, 1 vezes 1, 1 para 1 nada. Quer dizer, eu só consigo o número 1 como divisor dele mesmo. Então, pela definição que o professor expôs anteriormente, o número 1 ele não poderá ser primo. Bom, se eu pegar o número 2, o número 2, se eu dividir por 1, vai dar 2, 2 vezes 1, 2 para 2 nada. E o número 2, dividido por 2, vai dar 1, 1 vezes 2, 2 para 2 nada. O número 2, ele possui apenas o número 1 e o número 2 como divisor de si próprio, tá certo? Como divisor do número 2. Então, ele é um dos números primos. Por quê? Para ser primo, ele tem que ter exatamente 2 divisores naturais. Se eu pegar outro exemplo, o número 3. O número 3 eu consigo dividir por 1, vai dar 3, e 3 vezes 1, 3 para 3 nada. O número 3 eu não consigo dividir por 2, eu consigo dividi-lo pelo 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, vezes 3, 3 para 3 nada. O número 3, ele tem apenas o número 1 e o número 3 como divisor dele mesmo. Se eu pegar outro exemplo, o número 4. O número 4 eu consigo dividir por 1, vai dar 4, 4 vezes 1, 4 para 4 nada. O número 4 dividido por 2 vai dar 2, 2 vezes 2, 4 para 4 nada. O número 4 eu consigo dividir pelo número 4, que dá 1, 1 vezes 4, 4 para 4 nada. Veja que o número 4 ele possui exatamente 3 divisores naturais. O número será primo se ele possuir exatamente 2 divisores naturais. Então, até agora, os únicos números primos que nós temos são o número 2 e o número 3, ok? Beleza, sabendo da definição de número primo, chegamos à conclusão de que o número 0 e o número 1 não é classificado como primo, e os números primos que nós temos são o número 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante, que são os números que têm exatamente 2 divisores naturais. No conteúdo de múltiplos e divisores, você terá a oportunidade novamente de falar, né, de ouvir o professor falar, comentar a respeito dos números primos. Belezinha. Bom,
Vamos deixar aqui do lado uma tabelinha com os principais números primos. Quais são os principais números primos? Aqueles que iniciam o conjunto dos números primos, né? Os números que a gente tem que saber decor e salteado, que são primos porque eles têm grande utilização. Conjunto dos números primos. Os números primos, o conjunto dos números primos é formado pelo número 2, pelo número 3, pelo número 5, pelo número 7, pelo número 11, pelo número 13, pelo número 17 e assim sucessivamente. Aqueles números que nós saltamos a partir do número 2, como por exemplo o 4, o 6, o 8 e assim por diante, são chamados de números compostos. Mas não precisa anotar isso aí por enquanto, porque o professor não vai utilizar na aula de hoje, vai ter um momento adequado para isso. Beleza. Professor, tem mais alguma coisa que eu devo saber a respeito do conjunto dos números primos? Sim, né? Mas não precisa se preocupar com isso, que vai ter um momento adequado, como eu falei. Bom, aqui estão os principais números primos. Nós vamos começar agora a falar a respeito das operações entre frações. A primeira operação que nós vamos estar falando é a respeito da subtração e da adição de frações, entre frações. Por exemplo, quando nós queremos fazer a operação entre frações, operações entre frações, a primeira que nós vamos citar vai ser a operação de adição e subtração. Por exemplo, se nós pegarmos aqui o número 5 oitavos e subtrairmos o número 2 oitavos, como que nós devemos proceder para fazer essa operação de subtração entre as duas frações, 5 oitavos e 2 oitavos? Neste caso, como os denominadores são iguais, quem que são os denominadores? Os números que estão embaixo e os numeradores são os números que estão acima. Para você fazer a operação dessa subtração, você vai conservar o denominador 8, porque eles são iguais, então conserva um deles, e você vai fazer a subtração dos numeradores 5 e 2. Nesse caso, você faz 5 menos o 2 vai dar 3 e no denominador ficou 8. O resultado que nós vamos obter da operação, então, vai ser igual a 3 oitavos. 5 oitavos menos 2 oitavos vai dar o total de 3 oitavos, ok? Se por acaso nós estivéssemos adicionando, você conserva o denominador e ao invés de fazer a subtração 5 menos 2, você vai fazer a operação 5 mais 2. Daria o total de 7 oitavos, ok? Denominadores iguais, conserva o denominador, soma os numeradores ou subtrai dependendo do sinal que você tem. Ok. Se você observar, nós temos uma outra operação na letra B, né, do nosso exercício número 1. Você tem aí o número 15 sextos e aí você vai subtrair o número 4 terços. Agora, os denominadores são diferentes entre si, tá certo? São distintos um do outro. Neste caso, nós vamos colocar a barra e vamos colocar no denominador um número que seja divisível tanto pelo 3 quanto tanto pelo 6 quanto pelo 3. Um número que seja divisível pelo 6 e pelo 3. Esse número, nós vamos usar o menor deles. Ele é chamado de mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum entre o número 6 e o 3? O mínimo múltiplo comum entre o número 6 e o 3, você vai obter desta maneira. Você dispõe aqui o número 6, coloca aqui o número 3 e aí você coloca uma barrinha ao lado. Você vai pegar esse número 6 e esse número 3 e dividi-los pelo menor número primo possível. Então, por exemplo, o número 6 eu consigo dividir pelo número 2. Eu sempre divido pelo menor número primo possível. Na nossa tabelinha, o menor primo que eu tenho é o número 2. Se tiver algum número entre o 6 e o 3 que é divisível por 2, você faz essa divisão. O 6 dá para dividir por 2, o resultado é 3. E o 3 dividido por 2 não dá, então você o repete. Agora você vai pegar esses números que você tem e vai tentar dividir por 2 de novo. Não vai dar. Então você divide pelo próximo número primo da tabela, que é o número 3. O 3 dividido por 3 vai dar 1, o 3 dividido por 3 vai dar 1, e aí o resultado que nós chamamos de mínimo múltiplo comum entre o número 6 e o número 3 vai ser a multiplicação desses dois elementos que você obteve aqui. Professor, se a gente se nós obtivermos maior quantidade de elementos, vamos supor que sejam 5 números aqui, é só fazer a multiplicação entre eles que você vai ter o seu mínimo múltiplo comum. No caso, o número 2 multiplicado pelo 3 vai dar o resultado equivalente a 6. Professor, então eu posso dizer que o mínimo múltiplo comum entre esses dois denominadores, tá ok? O mínimo múltiplo comum entre o número 6 e o 3 é a multiplicação, né? É sempre o maior número, por exemplo, aqui o número 6? Não, isso aqui foi uma coincidência. Voltando à nossa questão. O mínimo múltiplo comum entre 6 e 3, então, vai ser o número 6, tá certo? Por que vai ser o número 6? Porque o número 6 ele é divisível pelo número 6
ok? E ele também é divisível pelo número 3. Mínimo múltiplo comum significa o menor número que está nessa situação. Bom, 6 dividido por 6 vai dar 1, e o número 1 multiplicado por 15 vai dar o resultado equivalente a 15. E aí nós repetimos o sinal da operação, que no caso aqui é menos. 6 dividido por 3 vai dar 2, e 2 vezes 4 vai dar 8. E aí nós fazemos o 15 menos o 8, no numerador vai dar 7, no denominador vai dar 6. Tranquilo? Bom, quando os denominadores então forem diferentes, eu vou ter que calcular o mínimo múltiplo comum. Para que o cálculo do mínimo múltiplo comum vai servir? Eu vou pegar o mínimo múltiplo comum, dividir pelo de baixo, o resultado multiplicar pelo de cima. Então a operação que foi feita foi 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes o número 15 deu o número 15. 6 dividido por 3 vai dar 2, e o 2 multiplicado pelo número 4 que deu 8. Colocamos o 15 menos o 8, resultado 7 em cima e o 6 embaixo. Beleza? Bom, vamos fazer mais uma operação, né, mais algumas operações aí de adição e de subtração.